É uma brincadeira da natureza, né? Você não vê, aí você vira as costas, ela aparece. Você sai do estado físico, larga o ecossistema, vai embora, a simetria aparece. Aí quando você vai olhar, a simetria desaparece. Aí você vai embora. É que é instantâneo. Você tem convencimento que você me deu um empurrão e depois aquele empurrão ouve ou não ouve? Querido, ação e reação não existe nem na relatividade. Seja menos newtoniano na tua vida. Tudo bem, mas vamos ver. Aqui eu estou claro que eu tenho 4 de J igual a 0. Daí depois você vai fazer lá as químicas, as magias. As químicas, magias, etc. E ele vai nos explicar. Ele está guardando. Eu estou querendo colocar para a pessoa que o Higgs não é só isso aqui. Entendeu? Claro! Estou falando isso o tempo todo. É uma história que está aí, tem que ser muito profunda, mas não sei se é aceitável. Enfim, ou aceitável como se for como sempre. Não, a gente está no filme aí do Elfo agora, né? A gente gosta. Hã? Hobbit, né? Pois é, a gente que gosta do Senhor dos Anéis, que gosta de Hobbit, a história do Higgs é ótima, né? Porque tudo que a gente quer. Né? Então não vai ver o Hobbit, que vai ficar muito decepcionado. Não, porque o que você quer é justamente viver essa magia, né? Você não sabe, você sabe muito pouco da natureza, mas você sabe que existe um campo lá, que coisa está lá. Você deduz a existência, um pouco, é um jogo intelectual que eu acho que também cativou um pouco as pessoas, né? Porque tem um jogo intelectual aí. Você quer recuperar certos padrões de comportamento do teu sistema e você indiretamente, abstratamente, você diz, não, tem um campo na natureza que nós não acessamos, mas ele está presente, ele é um fluido universal, e esse campo, se eu for à distância, a energia está alta, se eu começo a excitar esse campo, ele começa a apresentar ondulações e a partícula aparece. Quer dizer, tem uma fantasia aí, né, em Senhor dos Anéis, né, que a gente gosta, aquele mal que de repente aparece no anel, então está lá. Então vocês têm uma coisa aí, né, que eu vou ver depois sobre a forma de uma partícula. Eu acho que é uma saga, né, é uma história que é interessante. O bóson de Higgs, quer dizer, o campo de Higgs é um pouco isso, ele é uma parte oculta da natureza, né, que custa se revelar, tanto é que levou o quê? Depois que entre a previsão e o aparecimento foram praticamente 50 anos, né, 60. A ideia do campo de Higgs já vem da década de 50, a ideia é mais velha, né, a ideia veio lá do Salão 54, 56 na verdade, então ele apareceu em 2012, então tudo bem, eram 56 anos, mas assim, a partícula de Higgs falou, nesse campo tem uma partícula, mora uma partícula, essa partícula vai existir no espectro físico, isso foi em 64, o trabalho de Higgs, o trabalho do Henry Raut, né? Eles mostraram lá que tem uma partícula, esse campo não é só um campo que realiza essa brincadeira com a simetria, ele também gera uma partícula que eu vou poder observar na natureza. Aí veio o paper do John Eddy de 76, né, que faz o perfil do que é esse bóson de Higgs, é quando a gente batiza esse bóson escalar de bóson de Higgs. Então, nesse trabalho, fica claro, tem uma partícula que, eles terminam o trabalho, a última frase, a conclusão do paper é: não estamos aconselhando os experimentais a saírem à busca dessa partícula. Nós, com esse trabalho aqui, a gente apenas espera mostrar que existe essa situação. Mas não estamos, como é que a gente fala? Nós estamos estimulando os experimentais aí na caça, né? Do hunting spot, que usa a palavra caça. Então, está lá, parece uma partícula. Então, isso é uma coisa interessante. Se você imagina, a partir daquilo que você quer reproduzir, você quer entender, no fundo, a massa do elétron, de um modo mais dinâmico, aí você imagina uma massa do elétron, que a gente vê como massa do elétron, o resultado de uma física mais fundamental. O elétron, num certo momento da evolução do universo, ele se acoplou com um campo, esse campo passou por um processo de transição de fase, e nessa transição de fase emergiu um elétron massivo. E essa massa vem, ela é um remanescente, um resíduo desse campo antes da transição de fase. Então você tem assim, uma formulação mais sistemática, que é o que a gente física busca, o princípio mais fundamental para você entender uma grandeza que aparentemente você tirou do bolso. Doutor, tirar quando escreveu a equação dele, botou massa na mão. Mas será que a massa do elétron ela nasceu como universo? Ou a massa do elétron foi um produto da natureza? Então a gente imagina, a massa do elétron foi um produto da natureza.
natureza. Como? Porque na natureza existe um campo que a gente não observa, não é um campo eletromagnético, mas esse campo, ele deixa um herdeiro, ele deixa um sinal nele, que é uma partícula, que é a partícula de Higgs. Então, vamos caçar essa partícula. Caçar. Então, se essa partícula existe, é porque aquele campo deve existir. Então, então existe o campo de Higgs. Por quê? Porque eu detectei a partícula de Higgs. Um pouco é essa história. Então, é uma história assim que existe o mal. Mas o mal é o que? É o anel. Então, quando apareceu o anel, você teve a confirmação de que existe o mal, né? Existe o mal no universo. O mal é o esmigo, né? O campo de Higgs, né? E o anel é a partícula de Higgs, né? Certo? Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente está diante. Aí é um jogo intelectual. Então, a gente gosta de pensar dessa forma, que a gente está imaginando que a gente está, conversando com a natureza. Eu acho que é isso. Agora, você pode abrir mão disso? Pode. Quantas pessoas aí, quantos grupos de pesquisa trabalham uma postura Higgless Physics, física sem Higgs, anti-Higgs, né? Então, você tem várias possibilidades. Eu acho que é uma opção. A questão, eu acho que nesse Higgs, eu acho que entender que você está trazendo uma gênese. E a gente tem que se colocar diante dessa gênese. Claro, é isso que a gente está tentando aqui. Aprender isso para criticar. Para a gente que faz campo, o camponês de campos, o que a gente cultiva no campo? A gente cultiva no campo as nossas laranjas e suas correntes conservadas. Então, de repente, eu estou com as correntes conservadas, aí você está dando opa, aqui agora vai aparecer, de 4 só vai aparecer uma. Na minha gênese, aí você diz, agora estou com a minha gênese. Tudo bem, aí. Tem uma Mega Sena correndo essa semana, né? O quê? Tem uma Mega Sena aí, estou vendo umas filas imensas das loterias. 4 e 1 estão teus números do dia. Uma dica para quem quiser jogar: 41. Pelo menos essa dezena, vamos apostar que vai sair na Mega Sena essa semana, porque senão é 4 e 1, 4 e 1. Eu vou contar uma história para vocês que foi muito famosa na África. Na África dos anos 60, da Guerra de Independência, tinha um ditado mais ou menos assim, que o pessoal era bem mais elaborado. A gente tinha terra, não tinha o nosso campo, não tinha nossas correntes conservadas. Daí vocês trouxeram a Bíblia. Certo? Vocês ficaram com a nossa terra e nós com a Bíblia. Então, eu acredito que para fazer de campo a gente luta muito para ter nossas correntinhas conservadas. Agora estou com Higgs, estava lá, estou com uma gênese nova. E no final, vai ficar essa corrente da gente. Isso que você vai ficar. A corrente da gente. O curso continua. Mesmo que vocês não tiverem aqui, vai ter aula entre o Natal e o Ano Novo, a gente vai estar discutindo isso aqui. Vou fazer aí a Mega Sena no modelo padrão. Fala aí. O Pedro está aí, coitado, no fã da uma, depois a gente já vai falar. O Pedro levantou a mão, tem um pouco mais. Eu estava falando ali da Hamiltoniana, que o seu erro foi que você não pode, não é que o operador não existe. Não existe. Ou então na simetria, na Hamiltoniana, existe um operador, eu faço a transformação de singularidade e deixa a variância, essa variância é a simetria. Isso quando a simetria não é quebrada. Então, mas se não existe um operador, eu não posso falar nessa transformação, então porque eu entendo, se eu tenho essas regularidades... Essa é a minha pergunta. Não, você pode falar na transformação o que não necessariamente vai acontecer. Porque tem duas coisas em jogo. Vamos lá. Vamos colocar o teu exemplo é perfeito. Então, vamos fazer o seguinte: não vamos falar de Hamiltoniana. Vamos falar de álgebra linear. Pega uma forma bilinear. Vou pegar essa forma x2 mais y2 mais e2. Então, vou botar x2 mais y2 que é mais simples. Posso fazer uma transformação. X' cosseno de θ vezes x, né? Mais seno de θ vezes y. E coninha igual a menos seno de θ vezes x mais cosseno de θ vezes y. Passa essa super conhecida transformação. Claro, aqui eu estou escrevendo x' e y em função de ver essa transformação. Então é só escrever x e y em função de x' e y. Botando o sinal aqui, porque essa transformação é ortogonal, o inverso, ela é a transposta dela. Fiz essa transformação. Jogo isso aqui. Isso aqui é x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Está lá. Isso eu pude fazer. Agora, uma outra coisa. Então, algebricamente, você transforma as variáveis, coloca aqui e faz isso aqui. A mecânica quântica é mais sutil. A mecânica quântica diz:
Ao invés de fazer isso, eu vou dizer que essa transformação que existe nas coordenadas, ela vai existir na função de onda que descreve o sistema. Então você tem a função de onda psi, vamos dizer, de x e y, vamos colocar assim. E você tem um operador, vamos dizer que isso aqui seja o teu hamiltoniano. E você tem um operador hamiltoniano. Como é que você constrói essa operação aqui? Essa aqui é a operação construída no espaço das variáveis. Agora eu quero construir essa mesma transformação, quero representar essa mesma transformação não no espaço das coordenadas, mas no espaço das funções de onda. Então eu vou dizer, no espaço das funções de onda, as funções de onda estão no espaço de Hilbert. Então eu tenho que construir um operador, que eu vou chamar de 1. Esse operador, ele vai ter que fazer em cima das coordenadas agora são operadores na mecânica quântica, vai ter que fazer essa mesma transformação. O x, o menos 1, vai ter que me dar o cosseno de θ vezes x mais o seno de θ vezes menos o seno de θ vezes z. Então agora eu vou querer fazer uma transformação, agora quem é U? Quero fazer uma transformação U que me dê como resultado isso aqui que eu fiz à mão. Isso aqui eu fiz, eu nem sei mecânica quântica, eu sei, isso aqui é um probleminha de álgebra linear. Eu tenho que dar coordenadas, aplico uma transformação SO2, mostro que isso é invariante. Mas agora eu penso, essas coordenadas, na mecânica quântica, essas coordenadas não são meras coordenadas algébricas, né? Elas são operadores, tudo bem, multiplicativos, mas são operadores. E as funções de onda são função desses objetos. Então eu vou ter que atuar nos operadores dessa forma e nas funções de onda. Quando eu fizer o psi de x e y, eu vou ganhar um psi de x e y. Então isso aqui é o que me representa essa transformação no espaço de Hilbert. Agora, quem é essa transformação no espaço de Hilbert? Essa transformação no espaço de Hilbert tem essa forma. Esse U vai ser exponencial de I θ vezes essa matriz. 0, 1, 1, 0. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra. Então, isso aqui é um operador unitário que vai atuar aqui nesse espaço dessa forma. A pergunta é, sempre que eu faço uma transformação aqui, necessariamente eu consigo construir uma operação correspondente no espaço de Hilbert? Você está supondo que você sempre que faz uma transformação no teu sistema, automaticamente você possa implantar essa transformação também no espaço de Hilbert do sistema quântico. Não pode sempre. A quebra espontânea da simetria é justamente essa obstrução. Você tem uma simetria, você consegue mostrar que o teu sistema é invariante. Você pega as tuas coordenadas do teu sistema, você mostra que você tem a simetria, porém na hora que você vai construir, então o teorema de Gödel, como é que a gente faz? Qual é o desenvolvimento do teorema de Gödel? A gente tem o Lagrangiano. Aí o Lagrangiano fica invariante. Aí eu construo aquela chamada corrente J'. Vamos botar aqui em forma covariante. dl, d, dv, delta φ. A gente sabe que essa corrente aqui é conservada. Beleza. Tá. Aí, essa corrente está me dando uma lei de continuidade. Quem é essa equação de continuidade? Essa equação de continuidade é ddt do J0 mais divergência de um certo J igual a zero. Aí eu vou, integro essa equação, né? Eu vou ganhar isso aqui, ddt da integral de 3x de J0 é igual a zero. Isso aqui eu considero como uma carga. Então eu tenho uma carga conservada. Esse é o teorema de Gödel. Muito bem. Por exemplo, vamos ver. Se eu tivesse uma teoria para campo escalar carregado, quem é a minha corrente J'? Minha corrente J', no caso do Dirac, por exemplo, a corrente J' é isso aqui. É psi barrado, gama mi. Então vocês estão observando, olha aqui. Isso aqui é a corrente agora escrita em termos de campos. Isso aqui é uma transformação feita na corrente de campo. Então, quando eu expressar esse objeto aqui, pegar a componente zero, isso aqui é o psi em psi. A questão agora é, eu vou fazer uma integral em todo espaço. Quem disse que essa integral converge? Será que esse operador aqui existe? Então, isso aqui é um campo. Esse campo tem flutuações. Então, quando eu integro todas essas flutuações, esse objeto pode não existir. Então, a passagem matemática incriminada está aqui. Esse é o ponto de conflito. É aqui que você pode estar quebrando a simetria espontaneamente.
do ponto de vista da análise funcional, do ponto de vista matemático de você representar o teu sistema, aquilo, e aí quem é o operador que faz a transformação no espaço de Hilbert exponencial de I parâmetro gerador, né? Sempre assim, a gente sempre traz a carga é o gerador das transformações, a carga conservada. O que pode acontecer é que isso aqui não existe. Se isso aqui não existe, isso aqui não existe. Então, você pode, e você está dizendo, ah, beleza, eu estou vendo a simetria, minha lagrangiana é isso aqui, ó, é psi barrado, I, gama mi, d mi, psi. Se eu fizer uma transformação de fase, simplesmente essa fase aqui cancela esse e acabou. Então eu tenho uma simetria, mas na hora que essa simetria, que aqui é uma transformação de fase, eu faço psi' é igual a E elevado a alfa psi, isso aqui é uma transformação algébrica, diretamente em cima disso. Mas agora, pelo teorema de Nader, a partir dessa transformação, eu construo essa corrente e essa carga. Mas quem disse que esse objeto aqui converge? Existe. Então, na quebra espontânea da simetria, a obstrução que você tem é essa. Aquele operador que deveria ser o gerador das transformações e que vai compor o teu operador unitário que gera as transformações, esse operador deixa de existir, porque essa carga deixa de existir. Não tem sentido matemático. Então o problema está na passagem dos campos pinoriais, vetoriais, o que for, para as funções de isso. O problema está quando você vai para o espaço de Hilbert, quando você fala, o meu campo agora é um operador. E aí esse operador tem que ter existência no espaço de Hilbert de estado. Eu tenho que ter existência para isso. A transformação agora, ela tem que ser representada no espaço de estados. E aí ela não consegue ser. Então, ou seja, a transformação, do ponto de vista da mecânica quântica, se a transformação ela não entra no teu espaço de Hilbert, o que o espaço de Hilbert te dá? Os estados físicos, onde os estados mensuráveis do teu sistema. Então você não consegue ver a simetria no espaço de Hilbert, você não consegue ver a simetria no laboratório. Então, aí você está usando, claro, os pressupostos da mecânica quântica. Os estados observáveis do sistema são espaços, um quadrado integral de espaços, são vetores de um espaço de estado, chamado espaço de Hilbert, onde os objetos, as grandezas físicas mensuráveis são representadas por operadores hermitianos, e esses estados, quando são autoestados desses operadores hermitianos, correspondem a valores reais, que são os valores daquela grandeza, toda aquela parafernália dos postulados da mecânica quântica. Então, a quebra espontânea da simetria, ela te dá essa obstrução. Você não consegue levar a simetria para o espaço de Hilbert, para o espaço de estados. Na prática, você não vê a simetria no laboratório. Então, só vê na Lagrangiana clássica. Na Lagrangiana clássica. Você vê no Lagrangiano, mas você não vê no espaço de estados. É esse que é o conceito. É simples. Por isso que ele fala, houve a quebra, quer dizer, houve a quebra no espaço de estados, mas a simetria está no protetor. E aí o resíduo, a herança dessa simetria vão ser as relações entre os parâmetros e entre massas e constantes de acoplamento, que a gente vai ver que é a teoria eletrofrágil. Certo? Que é um mecanismo, isso não é óbvio. Isso. A gente faz isso porque às vezes você pega o livro, o cara pega o potencial do mexicano, escolhe o mínimo, shifta o campo, substitui, eleva a quarta, eleva a terceira, substitui. Aí você faz um monte de operação que qualquer moleque de ensino médio faz. Agora, o que está por trás de toda aquela álgebra de parâmetros? Você faz umas continhas muito simples, pega, shifta, já eleva a quarta potência, junta esse tempo posterior, esse tempo de massa, tempo de acoplamento, e a simetria quebrou por causa do chapéu do mexicano. Tem que chapéu do mexicano. Aquilo é uma representação. Então vamos ver aqui, vamos falar de quebra espontânea de simetria, você escreveu o potencial do mexicano. Numa última hora, o potencial do mexicano é apenas um expediente. Qual é o potencial do mexicano? Foi? Qual é o potencial do Aquele daí, que também chama de fundo de garrafa, é o potencial do chapéu mexicano. O potencial da quebra espontânea. O pessoal já foi ao fundo da garrafa, foi a quebra espontânea, foi o chapéu, o sombreiro do mexicano, né? Mas acabou. Isso aí, quebra espontânea da simetria, isso aqui é só uma brincadeira, isso aqui é um grão de areia no oceano. Quebra espontânea da simetria é algo muito mais profundo do que isso. Isso aqui é apenas um desenho. Tá? Vamos ver o que é quebra espontânea da simetria, como é que a gente realiza a quebra, como é que você tira o conceito de Bóson de Boltzmann sem precisar fazer cálculo com potencial. Depois, claro, a gente pode usar esse potencial que a gente vai usar o campo escalar, mas não precisa fazer quebra espontânea da simetria só para esse chapéu que a gente tem, tá bom? Então, Dória, voltando. A gente tem, né, os
as 4 correntes. É uma Bíblia. Isso, é a Bíblia, que é a conservação da carga. Isso eu quero dizer, a conservação da carga é. O bonequinho, ele... Isso, sabe pelo santo. Quando vai agrediando, e possível uma... Isso. Agora, o que a gente não pode perder de mente, né, é isso, que a simetria, ela não foi perdida. Ela foi implementada de uma forma não explícita. Ela foi implementada não no espaço de status. Então, essa aqui, certo? Então, vamos trabalhar mais isso. Eu estou já com o assunto veio, né? Então eu estou já colocando para vocês já ficarem bem assim, conscientes, né, de que o discurso é muito mais profundo do que aparentemente o vosso shifter só, o shifter o campo ali, ao quadrado, bota no Lagrangiano, isso tudo são operações muito baratas que não significam nada. Significa é o conceito que está em jogo, certo? Então vamos lá. Então é possível essa situação. Então, Pedro, é nessa situação que nós estamos falando quando tem aqui a questão da simetria. Essa passagem aqui, ela fica incriminada porque esse objeto aqui não existe. Porque esse objeto aqui tem que existir no espaço de Hilbert. Eu estou manipulando com ele como se ele existisse, mas ele não existe. Aí está meu erro. Então, na quebra espontânea da simetria, quando vocês ouvem falar aí da discussão dos 3 papers fundamentais do mecanismo de Higgs, que foi o paper do Higgs, o paper do Englert e do Brown, estudo de 64, todos publicados no intervalo de 2 semanas, e o paper do Hagen, Kimball e Guralnick. O paper do Higgs, ele pega a quebra espontânea da simetria e ele mostra que associado ao campo de Higgs tem um campo escalar como nosso. O Englert e o Brown fazem a mesma coisa. O Guralnick, o Hagen e o Kimball fazem uma coisa diferente. Eles mostram justamente isso. Eles dão um sentido bem matemático para a quebra espontânea da simetria. O grande mérito do paper deles é mostrar que a quebra espontânea da simetria, há uma falha na existência desse operador. Eles identificam isso. E aí eles associam depois como essa falha aqui, que é o que está ligado à não existência desse operador, vai estar ligada ao mecanismo de Higgs. Eles fazem então uma análise muito mais matemática dentro do espaço de Higgs. O paper deles é um paper de análise funcional. 64 você falou. Guralnick, o paper, Essa passagem, então, da primeira para a segunda linha não era desconhecida até 64, praticamente. Não era bem entendida. Não era entendida até 64. Até 64, exatamente. Guralnick, Hagen e Kimball. Eu só tenho Kimball lá de mãos. Então, esses três aí mostraram a questão da quebra espontânea da simetria dentro dessa ótica, da não existência desse operador, e viram como é que o mecanismo, eles deram uma explicação muito mais matemática para o mecanismo de Higgs, mostrando inclusive por que o teorema de Goldstone falha quando há quebra espontânea de simetria, quando há quebra espontânea de uma simetria local. Eles mostram que devido a ter uma simetria local, eu tenho uma interação de longo alcance. E aí, o teorema de Boltzmann falha porque eu tenho uma interação de longo alcance. Quando Salam, o Goldstone e o Weinberg escreveram o trabalho deles do teorema de Boltzmann, que publicaram no Physical Review, que era estudar a quebra espontânea da simetria, eles estudaram a quebra da simetria global. E eles não perceberam no paper deles se a simetria fosse... E aí a dúvida que ficou depois foi, quando tem um mecanismo de Higgs, quando a simetria é local, o bóson de Boltzmann desaparece. Aí as pessoas estavam pensando, mas então o paper do Salão do Weinberg e do Boltzmann está errado, porque eles têm que conviver com esse bóson de Boltzmann. Aí foi o trabalho desse trabalho do Higgs, do Guralnick, Hagen e Kimball, foi mostrando, não, o teorema dele está certíssimo. O problema é que quando a simetria é local, a interação de longo alcance. E aí o teorema de Boltzmann falha. Porque não está explícito no trabalho deles, mas uma das hipóteses implícitas é que a interação não possa ser de longo alcance.
Numa teoria de gauge, numa simetria local, você tem um bóson de gauge sem massa, a existência de um bóson sem massa, você tem uma parte da interação que é de longo alcance. E aí o teorema de Boltzmann fala. Então esse trabalho foi muito elucidativo nesse sentido, de mostrar que realmente a quebra de uma simetria global é diferente da quebra de uma simetria local por causa do longo alcance da interação. Na verdade, isso já tinha sido descoberto empiricamente em 58 pelo Anderson, do W. Anderson, na matéria condensada. Ele estava estudando BCS. E aí ele percebia que algo que deveria ser um bóson de Boston não estava aparecendo, mas ele não sacou que não estava aparecendo porque o que estava em jogo ali era a interação eletromagnética, que é de longo alcance, que destruía aquela oscilação do teu sistema, como nós vamos ver aqui. Então, esse trabalho do Anderson é um trabalho muito, muito interessante. E ele, na época ele constatou, mas ninguém sabia porque só foi esclarecido nesse trabalho em 64, 6 anos depois. Então o mérito desse trabalho do Jural de Hagen e Kibo é mostrar, assim, todo o aspecto matemático da quebra espontânea da simetria, certo? É um trabalho interessante, vale a pena ser lido. A gente estudou ele em breve no nosso curso de interação prática. A gente ia através desse trabalho, foi bem interessante. Foi assim, é um trabalho meio fora do foco do curso, mas ele é bem instrutivo para você perceber essas nuances e às vezes não cometer erro trivial quando a gente está fazendo um trabalho, porque qualquer um era levado a essa dúvida, né? Eles se debruçaram sobre a questão e elucidaram. Não, tem uma coisa aí que ninguém está percebendo, mas que vocês estão aplicando o teorema certo no lugar errado. O teorema de Boltzmann está certo, mas o lugar está errado, porque a simetria agora não é global, é local. E aí, quando a simetria é local, tem interação de longo alcance, o teorema cai por terra. Você está violando uma das hipóteses do teorema. Eles entenderam isso. Estou quase acabando aqui. Então, só para finalizar. Então, agora, o que eu pensava fazer, a aula toda foi completamente fora, quase fora do programa, mas não tem problema, isso aqui, o MEC não está em cima da gente, isso aqui é um curso de gente evoluída, né? Então, vamos voltar aqui para a gente só preparar o setor de risco para a gente entrar, aí o Dória vai de novo, vir com outras perguntas. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar para sair desse atoleiro aí. Então, vamos lá, então, a questão ficou essa. Então, vamos introduzir o setor escalar, pelas razões que nós já colocamos aí. Lembrando então lá da saga do Senhor dos Anéis, lá, então lembrar que o setor escalar, né, é o mal. E depois o anelzinho vai ser o bóson de Higgs que vai entrar. Beleza, aí tem que entrar no setor escalar. E o que eu sei? Que o elétron left tem que estar acoplado com o elétron right, ou botar até o left. Nas aulas anteriores eu estava usando mais a terminologia de left, lembra? Mais para qualquer um. Eu tinha o lepton carregado left, o lepton carregado right, e isso aqui é acoplado com o escalar. Agora vamos apelar para a simetria. O lepton left, ele está no duplete de SO2. O lepton right está num singlete de SO2. Então quem sabe SO2 sabe. Duplete vezes singlete, óbvio, 2 vezes 1 dá 2, em teoria de grupo também. Então 2 vezes 1 dá 2. Então se eu pego um duplete e multiplico por um singlete, está óbvio aqui. Se eu pego um duplete, esse cara está aqui. É o neutrino left barrado e o lepton left barrado. E multiplico por um singlete. Está aqui. Então isso aqui vai dar neutrino left barrado, lepton right, lepton left barrado, lepton right. A multiplicação de um duplete por um singlete é multiplicar um vetor por um escalar, continua dando um vetor. Bom, mas se esse termo é o termo que tem que estar presente no Lagrangiano, se esse termo aqui fechado ele está no Lagrangiano, ele não pode ser um duplete de SO2, ele tem que ser um singlete. Ele tem que ser um singlete completo, tem que ser invariante sobre SO2 e tem que ser invariante sobre 1. Então, se eu fizer uma transformação de SO2 nesse, dá um duplete. Se eu fizer uma transformação de SO2 desse, é um singlete. Então, dá um duplete. O único jeito de um duplete eu tirar um escalar, que é um singlete, é se esse cara aqui for um duplete. Por quê? Porque duplete vezes duplete dá escalar mais triplete. Não é triplete, não é isso? É meio. Se eu pegar spin meio, ponto zero, um spin meio, spin meio, dá spin zero e dá spin 1. O spin zero, justamente, é um singlete
E os Φ1 é um triplet, tem 3 componentes. Então, o que eu tenho que fazer é, de qualquer maneira, esse Higgs tem que ser um duplete, ele não pode ser um singlete. Por quê? Porque senão quebraria a simetria S2. Porque se eu tenho que acoplar o lepton left com o lepton right e com o escalar, quer dizer, se esse cara é duplete e esse cara é singlete, sem hesitação, esse cara é um duplete. Agora, o único jeito de um duplete eu conseguir um escalar é multiplicar um duplete pelo duplete. Se eu multiplicar um duplete pelo duplete, eu consigo o escalar, mas consigo o triplete também. Mas eu elimino o triplete. Como é que eu elimino o triplete? Muito simples. Se esse cara aqui é um duplete, neutrino left barrado, e esse cara aqui, esse aqui é o duplete. Isso aqui é o singlete. Se eu colocar um duplete aqui, Φ1, 2, final do dia, isso aqui vai dar um singlete, vai dar isso. Esse cara aqui é um singlete, ele pode caminhar, por isso aqui não é vetor, ele pode caminhar para onde ele quer. Então isso aqui vai dar para nós, ó, neutrino left barrado, Φ1 vezes lepton right, mais neutrino lepton barrado, Φ2, posso botar até aqui, esse Φ aqui é escalar de pagar isso aqui. Bom, isso aqui é férmio, isso aqui é férmio, isso aqui é escalar. Então eu posso botar só, vamos botar a ordem, depois eu boto. Isso aqui, vezes Φ1 vezes LR, mais esse cara, vezes Φ2 vezes LR. Só que isso aqui é um spinor, isso aqui é um spinor, isso aqui é um escalar. Então eu posso botar esse escalar aqui para fora. Isso aqui é um spinor, isso aqui é um spinor, isso aqui é um escalar. Eu posso botar esse escalar aqui para fora. Então esse termo é isso. Isso aqui, ó, isso aqui é um singlete. É um termo único, isso aqui não tem caráter vetorial. É um termo único, então isso aqui está aí. Agora, é um singlete de S2. Mas tem que ser um singlete também no 1. E aí a gente lembra, quando a gente fez esse cálculo, a gente viu a carga 1. Quando eu fazia uma transformação 1 na aula passada, a gente escreveu o lepton left, ele se transformava assim, lepton, quer dizer, na verdade o duplete. O duplete left, sob a transformação 1, que é aquela ele tinha e a carga 1 desse duplete era menos 1, então isso aqui dava menos isso, vezes isso. O singlete, o lepton left, right, ele tinha carga menos 2, então isso aqui dava menos 2 e alfa, lepton right. Agora, o meu duplete, aquele Higgs lá, quer dizer, aquilo que vai ser o meu Φ, ele vai ter que ser tal que eu tenho variância 1. Então, se eu fizer uma transformação de fase, como isso aqui é barrado, ele vai pegar um E elevado a alfa. Vou fazer a transformação 1, eu vou ter, linha. Quando eu fizer a transformação 1, isso aqui vai ser, a fase vai sair complexo conjugado por causa do barrado. Tá? O lepton right, ele vai ter aqui uma fase 2 e alfa, né? Ficou com erro aqui. Vamos lembrar aqui das cargas, só para eu lembrar aqui. A carga eletromagnética é a carga I3 mais o Y sobre 2, mas a gente fixou as hipercargas. Então, o neutrino por exemplo, a carga dele é 0, isso aqui é meio, então isso aqui, o Y tem que ser menos 1, tá certo? Aí quando eu pegava o setor right, o elétron right, então, o lepton right, a carga dele é menos 1, mas ele é um duplete, mais Y sobre 2, tá certo? Então isso aqui está menos 2, tá certo? Então isso aqui está dando menos 2, tá certo? Então, então isso aqui dá uma fase mais, então isso aqui é menos 1, então isso aqui vai ficar mais 1, tá certo? Mas isso aqui é menos, então isso aqui está menos, tá certo? Porque isso aqui não tem barra, ele vem com a mesma transformação. A carga desse é menos 1, mas quando eu estou barrado, fica mais aqui. Esse aqui tem carga menos 2, vem para cá menos 2. Então, o único jeito é que esse Higgs aqui apareça uma fase aqui que seja mais alfa. Ok? Cancela. Então, o meu Higgs, ele vai ter que ter carga 1 mais 1. Ele vai ter que se transformar. O duplete vai ter o duplete de, então, eu sei que ele tem que ser um duplete de SO2 para poder isso aqui dar um escalar de SO2. Mas isso aqui tem que ser invariante sobre 1 também. E aí a carga 1 dele é fixada. Então, eu teria o seguinte: o meu duplete de Higgs vai ter duas componentes, Φ1 e Φ2.
A carga eletromagnética é o I3 mais o Y sobre 2. Como agora eu sei que esse φ1 está na parte de cima, o I3 dele é meio. Mas a carga Y dele é 1. Isso aqui dá meio. Então esse cara aqui vai ter carga elétrica, pelo guelmanistigma, vai ter uma carga elétrica positiva. O de baixo, isso aqui é menos meio, mas isso o Y é 1. Esse aqui vai ser neutro. Então o meu dublete de Higgs, quando eu colocar o dublete de Higgs, ele já vai entrar. Ele é um dublete por causa da simetria SO2 e ele tem carga o 1 Y mais 1. Mas isso vai fixar, porque é uma mistura, fixar que a carga eletromagnética é I3, essa relação é a relação constitutiva. Então, quem sabe isso, quem sabe isso, determina isso. Então, quando o meu dublete de Higgs entrou, ele entrou com essa constituição aqui para poder satisfazer a simetria SO2. E depois ele ganhava a carga o 1 mais 1 para não quebrar a simetria 1. Com isso, agora eu posso fixar a carga eletromagnética dele. Esse cara aqui é a carga positiva, e esse cara aqui vai ser neutro. Então, o dublete de Higgs vai ter essa estrutura. Então, na aula que vem, nós vamos começar a trabalhar. Eu vou chamar na próxima aula o dublete de Higgs dessa forma. Vou chamar de φ maiúsculo, ele é um dublete. Então, ele vai ter essa estrutura. Ele vai ter um campo escalar aqui. Ele é um dublete de S2, portanto, é um dublete complexo. Esse campo é um campo complexo. E esse campo também é um campo complexo. Então, eu tenho 4 componentes escalares aqui: real, imaginário, real, imaginário. Aí é o que a discussão com agora vai acontecer. Eu tenho 4 componentes, em 4 graus de liberdade: parte real, parte imaginária em cima, parte real, parte imaginária embaixo. A quebra da simetria vai nos mostrar que 1 grau de liberdade fica e os outros 3 podem ser cancelados. Então, vamos entender que uma simetria vai automaticamente matar. No final de tudo, só vai sobrar um Higgs neutro. Só vai sobrar um único bolo de, em vez de ser 4 escalares que estão aqui dentro, que é o famoso 4 para 1, 4 para 1, vai sobrar 1. Então, nós vamos entender isso com base na simetria também. A simetria ela sempre elimina esses graus de liberdade que tem sobrando, por exemplo, se for uma representação. Se a simetria local, sim, ela pode ser usada para eliminar graus de liberdade que sobram. Graus de liberdade, que a gente poderia chamar de abundante, superabundante. Mas você não pode eliminar todos. Se a tua simetria tem 3 parâmetros, você vai poder eliminar 3 graus de liberdade. Se a tua simetria você não pode eliminar esses mesmos 3 parâmetros em vários lugares. Você vai ter 3 parâmetros à disposição, você vai poder eliminar 3 graus de liberdade onde quer que você seja, mas só 3. Então vamos entender isso. Isso é o chamado gauge unitário. Que nos cursos anteriores, ele está bem discutido. Desse semestre, eu não vou fazer o gauge unitário. Como ele está bem gravado, eu vou deixar mais gravado. Eu vou trabalhar o gauge chamado gauge RX. É um outro gauge, que é o gauge renormalizado. Que aí eu vou tentar fazer ele mais detalhado. Ele é mais trabalhoso, mas ele é muito importante. E nos outros cursos eu tenho feito mais o gauge unitário, que para fazer fenomenologia, o que você precisa do gauge unitário? E quem faz modelo padrão, quer dizer, quando você vai para o laboratório, o que você quer é o gauge unitário. Mas quando você faz teoria, você precisa do gauge renormalizado para mostrar questões tipo a teoria renormalizável, a teoria unitária, coisas assim. Existe algum regime, algum cenário que esses Higgs carregados ainda aparecem e sobrevivem? Ah, sim, um cenário supersimétrico. Quando você pega a teoria eletrofraca e embute ela na supersimetria, você fica com 2 Higgs carregados, um carregado positivamente, outro carregado negativo e 3 Higgs neutros. Então, no modelo padrão, na teoria eletrofraca de Salam, Glass, Weinberg, a teoria eletrofraca do modelo padrão, no modelo padrão, você tem um dublete de Higgs, desse dublete de Higgs sobra um Higgs neutro. Então, a partícula Higgs é uma partícula escalar neutra, que é o que parece que foi encontrado no LHC. Quando você coloca, quem viu as aulas do professor Marcos Rodrigues, né? Coloca a teoria eletrofraca dentro da supersimetria, você passa de um Higgs neutro para 3 Higgs neutros e um par de Higgs carregados, um mais e um menos, certo? E a diferença dos nêutrons é o quê? Massa, espinho? Massa. O espinho todos são escalares. Todos são escalares. Todos são escalares, então você vai distinguir nas massas. Bom, nas massas e nos acoplamentos. Aí uns deles se acoplam mais fortemente com um tipo de lepton do que com o outro, mas aí você vai distingui-los na massa como propriedade cinemática e nos acoplamentos como propriedade de interação, certo? Então, na aula que vem,
Acho que essa semana eu dou mais uma aula desse curso, eu nem lembro se mais. Acho que é sexta. Então lá a gente continua isso aqui. Legal? Tá. Vamos fazer uma mega cena aí? São mega cena aqui, são quantas dezenas? Oi? É 4 vezes. Sexta-feira tem que olhar o horário aí, eu acho que não, eu acho que eu vou fazer eletrodinâmica de outras 4 horas. Vou fazer os 2 cursos na sexta. Então um é 4 e 6 e 6. No sábado você vai dar o de iniciação e o de eletrodinâmica neutra. Isso, e sexta-feira também, eletrodinâmica neutra e os dois. Os dois. Vou dar 2 aulas na sexta-feira. Que eu imagino que 4 e 6 aí. 4 e 6 à tarde ou 2 e 4? Não, então curso 4 e 6. Não, mas eu me lembro. Meu curso? Na sexta-feira, a partir das 4 horas. 2 horas começa a ser 4 horas. 4 às 6 e 6 às 8. Quantas dezenas são na Mega Sena, hein? São 6? 6. 6, né? 6 dezenas. São 6 números. 6 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então vamos lá. Simetria. Verso 2, 1. Tem que ter um 21 por causa do verso 2 e do 1. Quantos parâmetros tem o modelo padrão? Verso 2 tem uma constante de acoplamento, o 1 tem uma constante de acoplamento. As constantes de acoplamento de Gates são essas. Depois, verso 2, aí nós temos 3 massas de leptons carregados, e os 3 neutrões, né? 6 quartos massas diferentes. Aí temos 3 ângulos, uma cristaleira com barrecha fiscal, uma fase e os 2 parâmetros do potencial de Higgs. Então vamos ver. 1, 2, 5, 11, 14, 15, 17. Então 1, 2, 5, 6, 11, 14, 14, 15, 17. Então tá. Tem 17, então é isso, eu não esqueci de nada, né? Tem só. Eu poderia colocar, mas aí não, eu estou colocando, não estou colocando interação forte, não. Estou colocando só interação fraca. Então 17 parâmetros. São os 17 parâmetros da teoria da eficácia. Se eu considerar o modelo padrão mesmo, eu tenho que colocar, vamos colocar a fase de a violação do CP e a constante de acoplamento de forte. Então vamos para 19 parâmetros. 19 parâmetros se for o modelo padrão. E 17 parâmetros se for a teoria da eficácia. O modelo padrão é 19. Então, vamos lá. Vamos postar isso aqui. Vai na loteria amanhã. A gente fica aqui. Então, ó, 21. Então, construímos as simetrias. Está legal. Depois, o que mais que aparece? O Higgs está no dublete. Depois nós temos as relações de massa. Potencial. Então, vamos lá. Potencial de Higgs. Ele minimiza, quer dizer, a escala de energia do modelo padrão é 246 GeV. Então vamos distribuir 2 em 46. 246. E aí pode usar o 0 e 2, né? Você entra com né? Então vamos lá, o famoso 4 e 1. 4 correntes conservadas. Tá certo. E depois fica 1. Então vamos botar 4 e 1. Vamos ver se a gente agora pode gerar uma última dezena. O que mais a gente tem de peculiar? Então a gente tem a simetria, SO2 e 1. 19 parâmetros. Então tem uma outra coisa que eu não botei. Já que é modelo padrão, é SO3, processo 2, processo 1. Então, SO3, vamos botar aqui 3, 0,3, SO3, interação forte, interação fraca e a interação de intercâmbio. SO3, SO2, 1, separado dessa forma. 19 parâmetros. Aqui a energia da quebra, escala do Higgs, 202,46, 246 GeV. E aí o que está sugerindo aqui agora? Quantas correntes conservadas nós temos? No SO2, 8. No SO3, 8. No SO2, 3. Então nós temos 12 correntes conservadas. Vamos lá, essa é a mega cena. A ordem não importa. Não importa, você sorteia não. Depois quando sai o resultado, eu acho que deve sair Tem que botar um meio fatorial aí. Ficaria muito complicado, né? Vamos começar então. Seria isso: 0, 2, 0, 3, 12, 19, 21, 46. Fica essa Vamos acompanhar o sorteio, né? Oi? Vamos acompanhar o sorteio. Bom, dessa vez não. Cara, se sair a gente vai ficar uma onça.
Vamos descobrir uma física ali modelo padrão para o Mega Sena. É diferente. Não precisa nem ir pro LHC, tá certo? Acabou o LHC. Vai? Dá um inferno e se debruça sobre isso. Vamos ver quais são o jeito. Então, é além do modelo padrão. Vamos construir depois a Mega Sena além do modelo padrão, né? A gente não botou as 14 tags, né? Mas tudo bem, isso é experimental. Se não sair dessa vez, a gente inclui 14 tags. Se bem que tem um 41 aí, né? 14, 41, né? Próxima vez, tem um 41, não, é 20, é 46. Mas da próxima vez, qualquer coisa a gente vai... Agora vamos fazer isso quando a gente faz uma Mega Sena em cima da teoria que a gente está estudando. Vamos assim resumir um pouco a aula. Tá. Para mim, para mim, como pequeno japonês, a simetria é tudo. Então, o que é simetria para mim? São esses ômega, chamamos de ômega, alfa, isso aí que teve. Agora, o que eu queria muito cuidar, essa é a minha terrinha, Certo. que eu vou plantar. Aí vem um cara lá com a Bíblia, com a gêmea. Certo. Eu tenho medo que esse cara vai querer pegar minhas simetrias. Mas na Bíblia ele vai roubar o cara que está na Bíblia? Então vamos pensar. Mas eu tenho medo que aquela simetria, o ômega 3, se transforma em campos. Sei. Assim. Então o cara encontra. Está filmando isso? Está filmando baseado? Só falta passar. Não é pouco. Não tem baseado. Tudo isso sem baseado. Vamos lá. Eu tenho medo de perder minha simetria. O pouco que eu sei daquela simetria, eu tenho medo do cara. O cara entra com uma farinha e diz, não, essa simetria aqui, a gente faz isso aqui, deixa aqui. Entendeu? Eu tenho medo de, com esses nomes de simetria, broken, coisas não. Pega a minha simetria. Isso que eu tenho medo de dizer assim. Ou seja, você está no paraíso, apareceu a serpente. Não estou no paraíso, eu estou ali botando umas moedinhas. Sim. E a única coisa que eu tenho é a minha terrinha, que é a minha simetria. A única coisa que eu tenho, que eu sei. Então eu tenho uma simetria no carro, a carga elétrica, o xixi, eu sei que é tudo isso. Mas eu tenho que aqui você gosta de você que gosta de campo, você tem quatro, você está com 4 simetrias. Certo. E você vai entrar com o Higgs e ele vai se associar com as simetrias, como você já andou declarando por aqui. Você tem 4 aí, e de repente vai ficar um grau de liberdade, e ele vai começar a comer simetria. E daí uma coisa que eu sei é campo. Campo é uma coisa que eu cultivo, que eu planto, etc. E outra coisa é que é simetria. Simetria é onde eu arvo. Eu nunca entendo muita coisa do campo, entrar na simetria e comer. Isso a gente está falando do risco, vai comer, simetria. Entendi. Eu tenho esse medo, eu nunca entendi isso, essa passagem. Sabe? Tá certo. Só estou querendo colocar que, digamos, que a gente entende poucas coisas de física e luta muito para entender. Eu vou tentar mostrar isso de uma outra forma, depois de olhar. Eu vou tentar mostrar assim, por que o campo come a simetria. Eu vou tentar não mostrar o campo comendo a simetria, depois a gente vai tentar chegar lá, mas vamos tentar mostrar de uma outra maneira. Vamos tentar mostrar que o campo, vamos dizer assim, com a imagem, isso dá para fazer direitinho. O campo ele vai surfar na simetria. O que vai acontecer vai ser basicamente isso. O campo é uma onda que se propaga. Tá? É uma onda que se propaga. Então, vou pensar o campo como alguma coisa que está surfando. Então, e ele vai pegar justamente, quando o cara é surfista, ele vai escolher uma onda. Como eu tenho uma simetria local, se eu tivesse uma simetria global, eu vou ver que não vai acontecer isso. O cara não pode surfar. Então, o cara não tem onda. Na simetria global, nós vamos ver, não tem onda. Você tem um comprimento de onda infinito. Então, é como se fosse um mar sem onda. Um comprimento de onda infinito, ou seja, você tem uma crista. Na simetria local, você perde essa noção dessa onda completamente achatada, comprimento de onda infinito. O que você tem são cristas. E aí, o que a gente vai observar é que o cara que é o Higgs, que é o surfista, ele vai se encaixar exatamente nessa onda
e ele vai pegar essa onda para ele. Ele vai carregar essa onda com ele e você vai perder essa onda. Essa onda que ele vai pegar é exatamente o parâmetro desse. A gente vai ver que o que vai acontecer naquela espontânea da simetria local, que tiver o livro, é que aquilo que seria, né, quer dizer, aquilo que você imaginaria que seria a partícula de Goldstone, que é uma crista de onda, ela entra no campo, e o cara do campo leva ela com ele, rouba aquela onda de você e você fica sem a onda. Então, basicamente é isso. Você rouba a simetria. O que vai acontecer é que o campo de Higgs ele vai tirar aquele parâmetro da simetria que você pensaria que ficaria sem você. Então, chegar nessa imagem. Mas isso aí que você falou, o campo vai roubar a simetria, isso aí não afeta, vamos dizer, os seus princípios de campo. Você tem uma coisa de simetria, e outra coisa os campos que estão brincando na simetria. Não, isso aí agora, não afeta quando mistura de duas coisas, é claro que tudo é um alfa-x, um zeta-x. Você pode, em termos de polinomiais, fazer igualdade, o que quer. Mas às vezes você está botando uma coisa que era maçã e outra coisa que era banana. Não, você tem que pensar, bom, a gente acaba de pensar, eu tenho que pensar o seguinte, que a gente tem que acostumar é com o conceito de campo. Campo é local, o campo é uma estrutura local, e a gente tem que entender também o seguinte, a gente tem muita liberdade de mexer com o campo sem mexer na física. Eu posso, quer dizer, o meu sistema, né? Eu tenho um sistema físico. Eu posso descrever esse sistema físico usando, sei lá, coordenadas esféricas, coordenadas cartesianas, coordenadas elípticas, não importa. Eu posso escolher as coordenadas que eu quiser para descrever um sistema. Vai ser mais difícil ou menos difícil, mais conveniente ou menos conveniente. Mas o meu sistema físico não muda se eu descrevê-lo em termos de coordenadas esféricas ou coordenadas cilíndricas. Vai ficar mais complicado. Se eu pegar uma esfera carregada, por que eu vou usar a coordenada cilíndrica? Mas eu posso. Você escolhe as coordenadas que você quer sem mudar a sua física. Na teoria de campos é a mesma coisa. Você pode representar o mesmo sistema por diferentes conjuntos de campos e não mudar a física. Esse aí foi um trabalho muito importante desenvolvido lá pelo Salam, pelo Kimball e pelo Camerfield no início da década de 60, que é o chamado teorema da reparametrização. Então, você tem o Lagrangiano escrito em função de certos campos. Claro, campos e suas derivadas. Você tem um Lagrangiano que é a função de certos campos. Aí você vai agora, esse Lagrangiano escreve uma física. E esses campos são as coordenadas desse sistema, que é tudo que descreve o seu sistema. Você agora vai passar de um conjunto de campos para outro. Então, ou seja, você vai ter um outro conjunto de campos descrevendo o mesmo sistema. Claro, o Lagrangiano vai ser diferente e você vai ter aqui campos limpos. Então, você vai passar um novo Lagrangiano em função de novos campos. Mas você vai estar descrevendo o mesmo conjunto, o mesmo objeto. Exemplo simples, né? Imagina que você tem um campo escalar. Então, você pode escrever o seu sistema assim, dmi φ estar, dmi φ. Então, essas são as coordenadas do seu sistema, φ e φ estar. Você pode dizer, não, eu não quero representar o campo escalar dessa forma. O campo escalar, ele tem uma parte real, tem o campo escalar real, um S, mais um unitário. Então, isso aqui é meu campo escalar. Aí eu vou reescrever aquele mesmo Lagrangiano. Ele vai sair dms ao quadrado mais dm ao quadrado. Aí os fatores mesmo, né? Mas então você, ao invés de ter um Lagrangiano completamente diferente, dois campos misturados, você não tem φ ao quadrado e φ estar ao quadrado, você tem φ e φ estar. Aqui você tem um real mais outro real ao quadrado. Dois campos, é o mesmo sistema, você está usando outro conjunto de campos. Você poderia usar outro ainda. Você poderia dizer, ó, φ vai ter uma parte, tipo uma representação polar. E aqui um campo que eu vou chamar de Ki. Aí se a gente usa aquela expressão lá, a gente vai ter dmi ao quadrado, que essa frase vai cancelar, mas claro, isso aqui vai poder com a minha frase. Depois eu vou ter um termo aqui, que vai ter um ρ2 dmi Ki. Eu não tenho nem termo dmi Ki ao quadrado.
Então eu posso descrever o meu sistema dessa forma, ou dessa forma. É aquilo que está escrito lá. Eu tenho meu lagrangiano L de Fifth, tá? Aí aqui eu tenho um lagrangiano L' dos campos, quer dizer, quem são os campos linha? SW. E aqui eu tenho um lagrangiano L duas linhas de ρ e de I. Então eu tenho 3 lagrangianos distintos, 3 conjuntos de campos distintos, escrevendo a mesma física. É esse teorema. Então, numa teoria de campo, você pode tirar partido disso. Então, nada impede, claro, desde que você seja consistente, que você, às vezes, possa roubar. Primeiro roubar um campo pela simetria. Isso, então, você pode roubar o campo, então, pela simetria. Exatamente isso que vai poder acontecer aqui. Se você imaginar, né, por exemplo, imagina que você tenha esse sistema. Não posso explicar isso não. Eu vou ver que é exatamente. Você tem que acostumar com essa ideia de que um campo, ele, por ser local, justamente, você pode usar ele, combinar o campo com a simetria do seu sistema e ter um outro conjunto de campos. Então, não é assim uma coisa, não é uma operação óbvia, mas é uma operação consistente. Você pode fazer isso. Então, em teoria de campo, muitas vezes, às vezes você pode estar trabalhando com dois lagrangianos muito distintos e você, às vezes, pode, tem lei de você estudar essas transformações de dualidade, de você mostrar que, às vezes, 2 lagrangianos muito distintos estão descrevendo a mesma física. Porque você faz transformações usando as simetrias que você tem e você acaba mostrando que aparentemente os lagrangianos que eram distintos estão descrevendo a mesma física. Então, isso isso às vezes é muito, na teoria de campo, isso é muito revelador, porque a gente fica pensando que, olha para o lagrangiano, um é completamente diferente do outro, você pensa que a física é diferente, não é? Você tem que saber, às vezes, que um campo se redefine a partir de outro, mas a física não muda. Você muda o campo, mas não muda a física. Isso é uma coisa importante. Esse trabalho é muito importante por isso. Isso não tira a visão mais que pode se tentar atribuir a realidade física ao campo, porque se pode... Você dá uma realidade física ao campo, né? Tentar fazer isso. Dependendo do tipo de campo, pode falar. Eu acho que se 54 e Young tivesse massa, certo? Sei. Eu acho que dificilmente esse tipo de raciocínio sem dúvida. cresceria. Sem dúvida. Eu acho. Porque você, no fundo, aqui, você está, na minha opinião, atazanado. Você está com S2 com 1 e você está querendo buscar o 1. Você sabe que com esse S2, e daí você vai começar a roubar campo dali, vai fazer umas jogadas aí, as magias. Mas a situação é boa. O problema não é esse, não. O problema que está aí, cara, é o seguinte: você está partindo de um dogma. Qual é o dogma que você quer? Unificação. Você quer, porque você poderia conviver muito bem interação fraca, interação eletromagnética, forte a forte, gravitacional. Tem 4 interações, cada uma por si. Tudo bem, mas você botou na cabeça que deve ter uma origem comum para elas. Então você quer unificar. Unificar é um desejo teu. A física não mandou você unificar, mas você está querendo olhar a física com uma ótica unificadora. E aí, quando você quer unificar, mostrar que a interação fraca, a interação eletromagnética provém do mesmo tronco, você é obrigado a conviver. Como é que eu vou gerar as escalas? O problema está aí, é em como você vai gerar as escalas. Como você gera as escalas? Por decreto? Por campos? Por dinâmica? Aí você tem que escolher, tem que viabilizar um modo de gerar a escala. Aí você vai escolher o teu modo. Pode ser por campos, pode ser por dinâmica, pode ser por constante de acoplamento. Então eu não preciso botar S2, eu faço tudo com 1. A vida é o 1. A vida é puro 1. E aí você vai mexendo nas constantes de acoplamento para acertar. Mas o que você botou na cabeça desde o início é que você quer unificar. Mas você quer unificar fenômenos que são muito diferentes. Um fenômeno que é 10 a 8 vezes mais forte do que o outro. A interação forte, por exemplo, ela é 10 a 5 vezes a interação eletromagnética, que é, por sua vez, 10 a 8 vezes a interação fraca. Então, modelo padrão é essa interação forte. Está na escala de 1, a interação eletromagnética está na faixa de 10 a menos 5, e a interação fraca está na faixa de 10 a menos 13. Então, você está unificando fenômenos 10 a menos 5, quer dizer, fenômenos que diferem por 5 ordens de grandeza e por 13 ordens de grandeza. Você quer descrever, mostrar, não, mas todos esses fenômenos têm uma origem em comum. Então, o teu problema
é a geração das escalas. E aí, como que você vai fazer isso? Botando um monte de parâmetro e dizendo esse é grande, esse é menor, esse é 10 vezes. Ou você diz, não, eu vou pensar que tem uma dinâmica que coordena tudo isso. É uma questão de escolha. Mas o teu problema é a unificação. Eu acho que o que está em jogo aí é o nosso processo de unificação. Eu só gostaria de dizer assim, vamos dizer, o problema do Maxwell era a unificação, campo elétrico e magnético, e ele unificou pela carga elétrica. Certo. Você está querendo fazer a mesma coisa, você vai usar a conservação da carga elétrica que vai unificar esses 4 campos intermediários que você está fazendo. Só que você poderia unificar partindo do 1, vamos chamar assim, ou você partiu com o S2. Daí quando você cresceu o bolão, entendeu? E você vai ter que voltar à carga elétrica, porque é ali que está a sua unificação. Só que você agora vai começar a comer. Vai começar a comer. E esse jogo de comer é um outro jogo. Vamos discutir isso. Mas eu só quero dizer, a unificação final que você vai ter é também de conservação da carga elétrica. É tipo o Maxwell, entendeu? Só que com outros ingredientes. Mas assim como ele, pelo menos, eu concordo com você que o princípio maior é a unificação. Mas eu só quero colocar o raciocínio que a unificação é feita pela carga elétrica, seja com Maxwell, ou seja, agora com por quebra espontânea, você está sempre buscando a carga elétrica. Simplesmente que eu já estou resumindo que você está danado, porque você está com um negócio muito maior que a sua carga elétrica que você tem que chegar. Só isso. Então tá, galera, vamos falar com o Gabriel. Obrigado, tchau.